Começamos, estamos ao vivo aqui. Mais uma vez, eu trago aqui o professor Rames Maluf, está aqui com vocês para explicar, né, a tarefa dele hoje é uma tarefa bastante complicada, que ele vai explicar tudo o que aconteceu nessas 2 últimas semanas lá no aeroporto de Cabul, na desastrosa retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. E lembrando que o ideal seria que eu tivesse chamado aqui o professor Rames Maluf toda semana, né? Na última semana a gente explicando os eventos ali, ficaria bem melhor para a gente explicar o que estava acontecendo no Afeganistão. Só que eu tive problemas aqui relacionados à minha internet, só consegui ficar postando pelo celular, então pouca coisa dava para postar a live, então não dava para fazer de jeito nenhum. Então, agora que a minha internet se restabeleceu, eu falo aqui com o professor, doutor em Geografia pela USP, professor Rames Maluf, que vai tentar explicar para a gente aí, né? Vai ser uma tarefa nobre e extremamente difícil de explicar tudo o que aconteceu nessas 2 últimas semanas lá no aeroporto de Cabul. O professor Rames pode se apresentar aí para quem é novo aí na live e começar a falar o que aconteceu. Eu fiz algumas perguntas, também vou responder as perguntas. Lembrando que a live vai durar aqui 1 hora, né? O professor Rames Maluf tem compromissos, então ele pediu uma live de apenas 1 hora, então eu peço que vocês compartilhem aí para que mais pessoas assistam essa live. Pode falar, professor Rames. Boa noite a todos. Sou o professor Rames Maluf, eu tenho doutorado em Geografia Humana pela USP e eu sou pesquisador na área de Sudoeste da Ásia, né, geopolítica do Sudoeste da Ásia, o que vulgarmente é chamado de Oriente Médio, né. Bem, os acontecimentos dessas 2 semanas apenas confirmaram, né, esse vexame, né, que foi a derrota dos Estados Unidos, inegável, né, essa fuga, né, que os Estados Unidos promoveram, né, lá do Afeganistão após 20 anos de ocupação militar e destruição do país, né, e eles fizeram uma grande façanha. Eles invadiram o Afeganistão sob a justificativa de derrubar o Talibã, né, acabar com os talibãs, né, durante a guerra ao terror, né, em 7 de outubro de 2001. Né, a invasão começa em 7 de outubro de 2001, com esse objetivo: derrubar os talibãs, esmagá-los, né, dentro dessa guerra ao terror após os atentados de 11 de setembro de 2001, em Nova York, Washington e Filadélfia. E essa grande façanha foi que eles se retiram do país, eles fogem do país, fugiram do país, né? Deixando o poder para os talibãs, contra quem eles combateram durante 20 anos. Né? Essa é a grande façanha dos Estados Unidos. Eles torraram mais de 2 trilhões de dólares, né, nessa invasão e ocupação militar do Afeganistão. Então, eles fugiram da maneira que vocês viram, aviões decolando, com afegãos, né, grande parte colaboracionistas, né, do governo de ocupação militar, presos nos trens de decolagem, né, e de pouso, né, dos aviões, morrendo, né, caindo, né, dezenas de afegãos morreram, né, caindo dos aviões. Uma coisa assim inacreditável, uma fuga caótica, né, tanto que os próprios parceiros europeus dos Estados Unidos ficaram realmente boquiabertos, né? Não podemos esquecer que em 2020, né, houve o acordo, né, de paz, né, já durante o governo Trump,
assinado em Doha com os talibãs, Estados Unidos e talibãs, junto com a assistência de outras potências regionais, e foi determinado que dia 31 de agosto haveria essa retirada final, era a data final da ocupação militar Yankee do Afeganistão. E eles estavam tentando prorrogar essa retirada, essa fuga. O chefe da CIA, o diretor-geral da CIA, chegou a visitar Cabul, né, durante a fuga, para negociar com os talibãs, diretamente com os talibãs, a fuga dos Yankees, né, permitir que, pelo menos, né, tropas e pessoal, né, que colaborava com a ocupação militar fosse evacuado do país, né? Então eles tentaram negociar com os talibãs pelo menos um adiamento, mas, claro, acordo é acordo e tem que ser cumprido. E os talibãs, né, exigiram o cumprimento do acordo, 31 de agosto, e não mais do que isso. E foi o que foi decidido, né? Foi justamente o que ocorreu, né? Nesse momento, eles estão buscando, então, os talibãs estão buscando criar um governo. Nesse momento, né, não há um governo efetivo, né? A situação está caótica no Afeganistão, com falta de produtos, com falta de medicamentos. Isso na capital, né? Porque, na verdade, a ocupação militar Yankee ela só era efetiva na capital, né? Na capital e alguns arredores, né? Alguns subúrbios, né? Então, o resto do país, na verdade, estava meio que jogado à própria sorte, né? Então, essa falta de alimentos e essa falta de medicamentos, ela está ocorrendo principalmente na capital do país, né? Onde você tem uma melhor infraestrutura, né? A melhor infraestrutura para termos afegãos, né? Então, estão tentando voltar a funcionar os bancos, né? Já parece que já há uma autoridade nomeada para o Banco Central afegão, né? Os talibãs não privatizaram o Banco Central, ao contrário do Brasil, né? Os talibãs não privatizaram, né, o Banco Central deles. O Brasil privatizou. Então, eles já têm uma autoridade para o Banco Central, eles estão tentando negociar a formação de um governo operativo, né? Já declararam o emirado, né? Mas o que acontece? Os talibãs, né, isso que nós chamamos de talibãs, na verdade é uma grife, né, é uma marca, né? Efetivamente, eles são os clãs, os inúmeros clãs pastuns, né, sobretudo, que se rebelaram contra a ocupação Yankee, né, dentro daquela doutrina rígida, né, do deobandismo e do wahhabismo, né? Então, eles estão negociando com todos esses clãs e com os clãs tadiques, né? E além desses clãs tadiques, que tradicionalmente eram rebeldes em relação aos talibãs, né, nos anos 90, eles também estão negociando com os Hazaras, que é uma outra etnia, né, que forma o Afeganistão. Os Hazaras são, em grande parte, xiitas, né? Então, eles estão negociando com os xiitas. Eles prometeram que iriam formar um governo inclusivo, um governo que incluísse, né, todos os integrantes, né, da sociedade afegã. Então, todas as etnias, portanto, todos os clãs representativos dessas etnias, né, a integração das mulheres, claro, dentro da lei islâmica, e a integração dos xiitas, né, e de outras minorias religiosas. Então, é um compromisso que eles assumiram perante a comunidade internacional. Lembremos que os talibãs são reconhecidos
pela República Popular da China, e isso não é pouco, tá? Se compararmos com os talibãs dos anos 90, que eles só eram reconhecidos pela Arábia Saudita, Emirados Árabes e o Paquistão, né? Hoje eles são reconhecidos oficialmente pela China. Isso não é pouca coisa, não, né? Então, os talibãs, eles assumiram esses compromissos e eles estão negociando naquele conselho, né, que forma, né, representa a sociedade afegã. Né? Eles têm um nome que agora eu esqueci a pronúncia correta, o nome dessa assembleia. Então, eles estão consultando todos os principais representantes clânicos do Afeganistão, né, para a formação desse governo, para a instauração de um governo efetivo. Por enquanto, a situação do país ainda está caótica. Só uma pergunta importante aqui, a primeira pergunta, que a gente vai... Essa vez eu tenho que ficar interrompendo, porque é 1 hora, então a gente tem que administrar o tempo. E aí é a questão, você já falou um pouco sobre isso, que eu acho que é a questão central, entendeu? Que tem muita gente ainda duvidando da questão de que o que os Estados Unidos sofreram foi uma derrota e que foi uma vitória do Talibã. Tem gente duvidando e até gente boa, né, que eu considero pra caramba, tem duvidado disso, justamente por causa de uma coisa que você falou aí também, porque você falou que houve um acordo de retirada, né, das tropas americanas com o Talibã. Então, por causa disso, as pessoas elas não acreditam que isso aí tenha sido uma derrota e sim uma saída programada. Então, por que você considera que foi uma derrota, apesar de ter feito um acordo antes de sair, entendeu? Você é derrotado, você assina o papel. Você tem uma ética, né, da guerra, né, em que o derrotado reconhece a sua derrota e ele tem que assinar o papel da derrota. Eles estão saindo porque estão derrotados. Como aconteceu no Vietnã. No Vietnã foram os Acordos de Paris, em 72. Veja só, os Acordos de Paris foram assinados em 1972, marcando a derrota dos Estados Unidos no Vietnã. E eles se retiraram do Vietnã em 1975. Né? 3 anos. 3 anos. Também foi programado. E eles saindo daquela forma. Fugiram do país. Fugiram. Com os Vietcongs nos calcanhares deles. Fugiram. Foi uma fuga. Fugiram do Afeganistão, do Vietnã. E agora, de uma maneira muito mais vergonhosa, eles estão fugindo do Afeganistão. Fugindo. É fuga. Com as calças nas mãos. Tá certo? Com as calças nas mãos. Foram derrotados. É muito importante você falar isso, né, e frisar isso, porque tem gente até inventando teoria da conspiração, de que a teoria da conspiração, eu acho que é mais no sentido pejorativo, né, de que os Estados Unidos teriam deixado aquelas armas todas ali para o Talibã depois atacar a Rússia ou a China. Não faz sentido, né, já que eles estão negociando com a Rússia e a China. Os talibãs eles vão precisar criar um governo efetivo, porque no Afeganistão ninguém aguenta mais 20 anos de guerra ou mais 40 anos de guerra. Então eles vão ter que... isso foi um acordo. Eles não surgiram na capital, Cabul, da maneira que eles surgiram, se eles não tivessem, ao longo desses 20 anos, conquistado corações e mentes dentro da sociedade afegã. Não tivesse um apoio popular dentro da sociedade afegã. Eles têm o apoio. E os Estados Unidos fugiram, derrotados, humilhados. Qual era o objetivo dos Estados Unidos ao invadir o Afeganistão?
derrotar os talibãs. Derrotaram os talibãs? Não derrotaram. Os talibãs voltaram para Cabul. Quer dizer, uma derrota fragorosa, humilhante, vexaminosa, né? Uma coisa, talvez o maior evento do século XXI, nesse momento. Ele até, de certa forma, ele anula os efeitos do 11 de setembro. Tá? Em importância histórica, essa fuga, e ela vai ter repercussão, isso não há dúvidas. Repercussões diretas e indiretas. Lembremos que no Vietnã, né, a Guerra do Vietnã teve repercussão mundial. A luta dos palestinos, né, em grande parte, foi influenciada pela Guerra do Vietnã, né, no final dos anos 60. Né? E, inclusive, a própria Olimpíada chegou a treinar no Vietnã, né? Chegou a, enfim, ter contatos com os vietnamitas. Então, vai ter repercussão. Isso não há dúvidas. Agora, nesse momento, ou os talibãs eles se comportam como um ator responsável com seus vizinhos, porque ninguém ali quer guerra, e aí eles podem reconstruir o país, ou então eles vão cair no caos, né? Sim. Entendi. A outra pergunta que eu queria fazer é que no meio disso tudo ainda apareceu um novo ator aí que é muito obscuro, né? Que muita gente estava escondido, né? Mas felizmente eu citei ele na outra live, que é o tal Isis K, né? O Isis Coração, né? E aí a pergunta que eu faço aqui, né? São 3 perguntas em uma. O que é o Isis K? Por que o Talibã não conseguiu impedir o atentado, já que o Talibã tinha controlado ali toda Cabul? E se o ISIS-K tem relações com os Estados Unidos? O ISIS-K ele foi formado pelos Estados Unidos. E o que é o ISIS-K, né? Que na verdade é o falso Estado Islâmico, né? O falso Estado Islâmico, eles foram derrotados no Iraque e na Síria, né? Principalmente após a intervenção russa. A intervenção russa, aliado com as forças sírias, né? As forças armadas sírias. E do outro lado, né? Pelas forças armadas iraquianas, né? E os grupos de armados populares iraquianos, né, eles derrotaram o falso Estado Islâmico. Né? E o que os Estados Unidos fizeram? Como os Estados Unidos ocupam uma parte da Síria, né, a parte oeste da Síria, então o que os Yankees fizeram? Eles pegaram o que restou do falso Estado Islâmico, pegaram os remanescentes desse falso Estado Islâmico e os remeteram lá para o Afeganistão, os Estados Unidos e o seu aliado, a Turquia. Eles fizeram isso. Pegaram aviões, botaram esses esquadrões à morte, né, que o falso Estado Islâmico nada mais é que um esquadrão da morte, e os remeteram lá para o Afeganistão para justamente criar uma guerra civil. E que é uma tática que os Yankees fazem, né? O Ocidente faz. Quando eles estão derrotados, gera uma guerra civil. Para dizer assim, olha, nós aqui estávamos pacificando esse país. Né? Isso é uma tática que o imperialismo faz. Né? Então, os Estados Unidos, o Reino Unido, Israel fazia muito isso no Líbano, quando ocupou o Líbano, né, na grande invasão de 82, toda vez que Israel recuava, Israel jogava as milícias libanesas uma contra as outras. E elas caíam nessa armadilha. Quando houve a retirada, né, o recuo, né, israelense definitivo, em 25 de maio de 2000, Israel fez a mesma coisa, só que o Hezbollah, né, lá no sul do Líbano, a resistência libanesa, impediu. Então, o Hezbollah falou, não vai haver retaliação. Não vai haver retaliação. O Hezbollah segurou qualquer tentativa de revanche ou de retaliação, né, da resistência contra os aliados de Israel. Né?
Então, evitou essa guerra civil, porque o Hezbollah já tinha percebido a tática israelense. E a mesma coisa foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos já estavam percebendo. Perdemos aqui o Afeganistão. Né? Assinamos o acordo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos jogar esses terroristas no Afeganistão para que, quando nós sairmos do Afeganistão, né, eles vão tacar fogo, né? Eles vão gerar instabilidade no Afeganistão, vão gerar mais uma guerra civil no Afeganistão. Esse era o objetivo dos Yankees. Né? Então, eles jogaram para o falso Estado Islâmico atacar os talibãs, criar uma guerra civil eterna e desestabilizar toda a Ásia Central, que é a questão, essa é a questão principal, desestabilização da Ásia Central. Né? E aí eles puderem manter a Ásia Central sob controle Yankee, mesmo os Yankees não estando com as botas no terreno. Então essa é a estratégia, uma estratégia velha do imperialismo. Está recuando, está sendo derrotado, vamos fazer uma guerra civil. Entendi. A forma de o país não pode ser deles, não vai ser de mais ninguém. Então, tipo... Não vai ser de mais ninguém. Destrói o Estado enquanto país, né? Nação, destrói a nação, né? Destrói a nação, exatamente. Destrói o que eles chamam de vespeiro de instabilidade. Eles têm esse termo. Vespeiro de instabilidade. Né? Esse era o objetivo. Eles queriam fazer isso no Iraque, né? Mas não deu muito certo. E agora tentaram fazer isso tentaram fazer na Síria e agora estão tentando fazer no Afeganistão. Entendi. E aqui, a terceira pergunta o ataque dos Estados Unidos matou uma família inocente ao invés de matar militantes do ISIS-K, que houve essa denúncia, né, que eles mataram uma família de 6 pessoas, 6 crianças. Que mataram líderes do ISIS-K. Como se fosse fácil assim, né, como parece. Porque não fizeram antes. Né? Pois parece que realmente eram civis e eram 6 crianças, 3 adultos, 6 crianças. Era a mãe, o tio, né? Mais um outro adulto e 6 crianças. Mais outro massacre dos Estados Unidos. E por que o ISIS-K atacou o aeroporto? Né? Por que o ISIS-K... houve o ataque do ISIS-K, né? O falso Estado Islâmico, melhor dizendo, né? Porque ISIS, em inglês, é Islamic State of Syria and Iraq. ISIS, né? Só que eles não estão na Síria e não estão no Iraque, né? Eles estão, na verdade, lá no Afeganistão. Então não tem sentido falar em ISIS, né? Em ISIS-K. É um esquadrão da morte, o Estado Islâmico, o falso Estado Islâmico. E esse falso Estado Islâmico, ele está lá para justamente criar esse caos. Os talibãs, eles têm controle do país, da capital, mas eles não têm controle 100%, porque não estão ainda constituídas as forças policiais, as forças de segurança ainda não estão constituídas, ainda não existe propriamente um exército talibã, né? Forças armadas, né? Talibãs, né? Então há falhas de segurança. Há falhas de segurança. Agora, a notícia que eu vi é que houve o ataque, sim, do falso Estado Islâmico, e houve a reação dos soldados Yankees que atiraram na multidão. E eles é que mataram a grande maioria das pessoas que estavam ali, próximas ao aeroporto. Na verdade, morreram mais pessoas pelos ataques, fuziladas pelos soldados Yankees, do que pelo ataque do falso Estado Islâmico. Né? Então, é claro que tudo isso precisa de confirmação, mas foram notícias que saíram na mídia alternativa. Tá? Há muitas notícias desencontradas lá no Afeganistão. Então, por exemplo, está havendo essa resistência lá em Panjshir, na província de Panjshir, que tradicionalmente
o foco da resistência Tadjik, lá no Afeganistão, né? Então, é uma resistência que, na verdade, é patrocinada pelos Estados Unidos. São ativos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Dos Estados Unidos e do Reino Unido. Os dois estão atuando no Afeganistão, né? Na verdade, é o imperialismo anglo-yankee, né? Que eles são uma coisa só. A gente tem que ver Estados Unidos e Reino Unido quase como uma entidade só. Tá? Então, está havendo, uma hora a notícia de que esse foco de resistência foi derrubado, foi neutralizado, outra hora a notícia de que, na verdade, continua havendo essa resistência ainda, né? Esse grupo armado. O vídeo que eu publiquei no meu canal era que o Talibã caiu numa emboscada, né? Mas aí não se sabe se foi só uma parte. Só que também há fotos de que eles destruíram outras posições. Então, quer dizer, está em andamento a guerra, né? Está em andamento a guerra. E o Pepe Escobar falou que aquela região ali é uma região muito difícil de ser invadida, né? De ser tomada, por causa geograficamente é favorável para quem. Montanha, região montanhosa, né? Então, está havendo, portanto, esses embates em Panjshir, né? Dos talibãs contra os ativos do Reino Unido e dos Estados Unidos, né? Pelo o vice-presidente, o ex-vice-presidente Fantoche, né? Que fugiu para essa província, junto com Ahmad Massoud, né? Que é filho daquele outro líder armado, né? O líder senhor de guerra, que foi assassinado em 2001, né? 2 dias antes dos atentados de 11 de setembro, né? Ele também combatiu os talibãs naquela época, em 2001, né? O pai desse senhor de guerra aí que está combatendo os talibãs nesse momento. Então, esse é o mais importante desenvolvimento que está ocorrendo hoje no Afeganistão, porque dele depende toda a estabilidade do país, né? Toda a estabilidade do país depende dessa situação lá em Panjshir, nessa província. Então, temos que esperar os resultados para que possamos ir vislumbrar o que pode ser o novo Emirado Islâmico do Afeganistão. Professor, é interessante, você já respondeu aqui a pergunta 4, que era justamente a origem dessa resistência e qual a chance de sucesso. Então, só que eu ainda eu acho que é importante a gente denunciar isso, que é a cobertura porca da mídia brasileira com relação ao que acontece no Afeganistão, né? Lógico que a gente já esperava por isso, mas é sempre bom a gente denunciar que a Rede Globo sempre anuncia como se tudo que o Biden fizesse fosse algo de sucesso. Por exemplo, esse ataque aí nem citou que havia, que pode ter sido um erro, né? Não precisava dizer, os Estados Unidos cometeram crime, simplesmente pode ter havido um engano, que uma família morreu e tal, não. Aí, quer dizer, as pessoas que moram aqui no Brasil, que assistem a essa situação apenas pela TV, acham que o Biden fez resolveu na hora, né? Tipo assim, teve um atentado, já se vingou e pronto, né? Como se fosse um grande sucesso, como se fosse muito fácil assim. E a grande pergunta que fica, por que, se foi um sucesso, se acertaram, por que não fizeram isso antes? Se era tão simples assim matar o líder do ISIS-K, né? É muito mais fácil a gente acreditar que eles atiraram em qualquer carro ali para dizer que fizeram alguma coisa, né? Já que civis lá para os Estados Unidos não interessa nada, né? Para eles é a mesma coisa que nada.
ou até pior que nada. Não é problema, não há nenhum problema. Sobre essa informação que você falou, uma reportagem da RT diz que os Estados Unidos chegou a quase admitir, né, diz que pode ter sido realmente que seus soldados atiraram em parte dos civis ali depois do atentado. Então, quer dizer, o próprio governo americano já está meio que admitindo que houve ali um pânico dos soldados, né, que passaram a atirar em qualquer um que se mexesse ali depois do atentado do Isiscar. Lembrando que eles atiram não é com pistola, né? Eles atiram com aquela ponto .50 que a gente vê nos filmes de Rambo, né? Que vai cortando as pessoas ao meio, né? É assim que eles atiram na população, nos civis, né? Porque os Estados Unidos, né? Essa conversa de que os Estados Unidos respeitavam os direitos humanos dos afegãos, né, é realmente uma brincadeira, né? É brincadeira. Que os Estados Unidos, durante a ocupação, eles bombardearam hospitais, escolas, estradas, tudo que se possa imaginar, eles bombardearam, né? Alvos vivos ou não, né? Pessoas ou não. Então, realmente, quando se fala em 5 milhões e 600 mil mortos pela ocupação militar yankee, anglo-yankee e da OTAN entre 2001 e 2011, né, tem que se levar em conta justamente essa destruição massiva que os Estados Unidos promoveram no Afeganistão. Né? Tudo foi destruído no Afeganistão. O país foi reduzido à idade da pedra, quase. Então, é por isso que é uma sociedade clânica. Claro, tem que ser uma sociedade clânica, porque se você é reduzido, suas condições materiais de vida são reduzidas à condição, né, do período neolítico, então você realmente vai se comportar como na época da Idade da Pedra. Então são clãs, né, não são partidos, né, são clãs que tentam organizar minimamente a sociedade afegã, né, tentam estruturar minimamente a sociedade afegã. Então, não é por uma opção. Eles são assim porque eles são assim. É da natureza deles, não é a natureza deles. Eles foram reduzidos a essa condição pelo imperialismo anglo-yankee. É só olhar ao redor do Afeganistão. As ex-repúblicas soviéticas, como elas estão, mesmo com a restauração capitalista que eles tiveram nos últimos 30 anos, e como está o Afeganistão. Né? O Quirguistão, o Tadiquistão, né? O Uzbequistão e o Cazaquistão, eles não estão na Idade da Pedra. Eles não estão como o Afeganistão está e como o Paquistão está. São sociedades que têm padrões de vida muito superiores ao Paquistão e ao Afeganistão. Por quê? Porque foram parte da União Soviética. Então, eles ainda têm aquela resiliência da União Soviética lá. Então, não é que é da natureza dos pashtuns viverem em clãs, né? Não é isso. Eles foram reduzidos a essa condição pela destruição massiva do imperialismo yankee desde 1978, né? Quando os Estados Unidos começaram a combater. E pelo imperialismo inglês antes, né? Inglês, e o imperialismo inglês desde 1838, né? O imperialismo britânico está lá desde 1838. É a quarta derrota britânica. É a quarta derrota britânica no Afeganistão. É a quarta guerra anglo-afegã. Ela foi encerrada em 31 de agosto com a derrota britânica. Por isso que o embaixador britânico estava chorando na BBC. Chorando mesmo. Lágrimas. Né? Ficou o dia inteiro, domingo inteiro, 15 de agosto, chorando na BBC de Londres. Foi transmitido. Vocês podem pegar aí pela internet. Pode ter sido também um jogo de cena, né?
Não, é chorando mesmo. Foi uma derrota, vexame, foi um vexame. Ah, entendi, A entendi. fuga. A fuga. Terminar daquela maneira que eles nunca pensavam que a raça inferior fosse derrotá-los. Né? Daquela maneira que derrotaram. Então, Fugiram. eu até parei para pensar sobre isso, né? Que muito os talibãs estavam ali garantindo a segurança para os soldados saírem, né? Para os estrangeiros, né? Aí eu fiquei pensando o que passar na cabeça desse soldado que foi colocado lá para lutar contra o Talibã e teve que sair escoltado pelo Talibã, né? Pelo Talibã. Vexame. Vexame, humilhação, vexame, é isso. Derrota. Tem esse papo de que eles fizeram coisa porque foram derrotados. Como o imperador do Japão. O imperador do Japão assinou aquele papel, aquele acordo. Então, é rendição. É um acordo de rendição. Não tem que. Eles fizeram acordo. É claro, rendição você faz um acordo. Né? Você cai fora, eu domino. Entendi. O Rafael Macedo entrou numa questão bastante interessante aqui, que eu lembro que você até já chegou a criticar essa teoria aqui, e até o Pepe Escobar acredita nessa teoria de que o ISIS foi formado pelo ex-exército do Saddam Hussein no Iraque. Há algum fundamento nisso ou isso aí é uma origem falsa? Não, que eles eram prisioneiros dos Estados eram prisioneiros. Eram prisioneiros. A formação original, né, do falso Estado Islâmico eram prisioneiros e foram libertados pelos Yankees. Prisioneiros, né, os Estados Unidos invadiram, né, prenderam, na verdade, sequestraram, né? Porque quando você prende uma pessoa sem embasamento legal, isso se chama sequestro, tá certo? Então eles sequestraram essas pessoas, né? E deixaram rolar dentro dos presídios a formação dessa organização e depois libertaram. Ora, muitos eram ex-militares. Não eram homens de Saddam Hussein. Saddam Hussein não tinha homem. Saddam Hussein era um chefe de Estado e chefe de governo. E o Iraque tinha um exército nacional. O Iraque tinha forças armadas, como qualquer outro país do mundo, tem forças armadas. Aí, o que a autoridade, aquela autoridade provisória, né, da ocupação, o Paul Bremer fez? Ele chegou em 9 de abril, quando eles tomaram Bagdá, com um decreto, eles dissolveram o Exército Nacional iraquiano, da noite para o dia. Uma coisa inacreditável. Eles dissolveram o Exército Nacional iraquiano. Claro, o exército que derrotou os Estados Unidos em 91. Dissolveram a Guarda Republicana, e esse sim, a Guarda Republicana é uma guarda ideológica. Ela tinha como função defender a República iraquiana, a República Revolucionária Iraquiana, de 58. Ela foi formada pelos irmãos Aref, pelos governos militares dos irmãos Aref, nos anos 60. Não foi Saddam Hussein que criou a Guarda Republicana, né? E elas foram copiadas pelo Khomeini, que criou a Guarda Revolucionária Iraniana. E Khomeini viveu no Iraque revolucionário durante 15 anos, hóspede de Saddam Hussein. Ele era hóspede de Saddam Hussein. Né? De 64 a 78, o Khomeini viveu no Iraque. Né? Então, o Iraque tinha a Guarda Republicana, que foi dissolvida, né? Nunca foi derrotada em nenhuma guerra, e tinha as Forças Armadas. O Paul Bremer, quando ele chegou no Iraque, ele dissolveu e criou outras Forças Armadas. Esse exército iraquiano não é o exército iraquiano revolucionário, da época da República Revolucionária. Tá? Então foi dissolvido. Agora, quando é dissolvido, acabou o exército, acabou as Forças Armadas. Você não tinha mais Forças Armadas. Então, da noite para o dia, um coronel
Um general era uma pessoa comum. Não tinha salário, não tinha posto. Ele estava ao léu. Claro, uma parte, claro, grande parte foi para a resistência. E uma parte se radicalizou, se islamizou e partiu. Fundou esse grupo, o falso Estado Islâmico. Mas eram militares, ex-militares. Não eram homens de Saddam Hussein. Saddam Hussein não tinha um exército particular, privado. Nem o Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad na Síria, grande parte a formação original do Exército Livre da Síria eram militares, eram desertores do exército sírio. Tanto que um dos líderes, um dos comandantes do Exército Livre da Síria eram primos, tios do Bashar al-Assad. Parte da família do Bashar al-Assad ajudou a criar o Exército Livre da Síria. Tanto que eles estão exilados na Turquia. Uns estão na Turquia, outros estão na Europa. Foi dentro da família que a família do Bashar al-Assad é militar. A família do Bashar al-Assad é militar. O pai do Bashar al-Assad era brigadeiro da Força Aérea e o tio do Bashar al-Assad também era militar, Rifat al-Assad. Então, é uma família de militares. O Bashar al-Assad é o único que não é militar. Ele é civil, como Saddam Hussein era civil. Então, não é o exército do regime sírio, é o Exército Nacional Sírio. São as Forças Armadas Sírias. Uma parte desertou e fundou o Exército Livre da Síria, que todo mundo sabe, é um grupo terrorista que ajudou a destruir o país. Pago pela... É muito bom você tocar nesse assunto, que justamente se refere aqui à quinta pergunta que eu formulei, que é se a Turquia foi denunciado aí pelo Pepe Escobar, inclusive ele compartilhou um link de um site bastante interessante, falando que o Erdogan estaria enviando esses extremistas que estão lá na região de Idlib e Afrin para o Afeganistão. Então, o que você acha? Que a Turquia e o Erdogan estão levando esses extremistas para lutar contra o Talibã? E qual o interesse do Erdogan nessa luta aí? Ele faz isso por interesses próprios da Turquia ou ele faz isso sobre a ordem da OTAN, já que a Turquia é um país da OTAN? A Turquia faz parte da OTAN. Lembremos que o Erdogan, ele é membro da Irmandade Muçulmana, que é um ativo do Império Britânico, A Irmandade Muçulmana, ela é tão britânica quanto os filmes de James Bond, os Beatles, e os Rolling Stones, e a monarquia britânica. São invenções britânicas, tá certo? Assim como os sauditas. Eles são tudo invenções britânicas, Então, o Erdogan faz parte da Irmandade Muçulmana, E ele tem seus interesses geopolíticos ali, porque os talibãs, eles são de origem pashtun, etnicamente falando, são pashtuns, E a maioria da população do Afeganistão, ela é pashtun e tadjik, Os pashtuns e os tadiks, que são as duas principais etnias do Afeganistão, são etnias iranianas. São etnias iranianas. Eles têm uma certa proximidade cultural com o Irã, pelo seu passado, E então a Turquia pode estar querendo aumentar a influência turca nessa região, E tem a questão de oleodutos, enfim, há toda essa geoestratégia por trás dessas ações dos líderes ali locais, Então, o Erdogan, ele está fazendo esse jogo, ele está realmente ajudando os Estados Unidos, a manter a instabilidade no Afeganistão. Tanto que o próprio Talibã
em vários momentos, eles mandaram recados para a Turquia, para não intervir no Afeganistão. Foram vários recados que os talibãs enviaram para a Turquia para não interferir nos assuntos do Afeganistão. Então ele está ajudando, está enviando esses terroristas da Síria, né, esses esquadrões à morte que estão destruindo a Síria, para o Afeganistão dentro dessa capa de falso Estado Islâmico do Coração. Então, ele está fazendo o jogo dos Estados Unidos, né, como membro da OTAN, tá? E como ativo, né, do Império Britânico. É interessante, você citou o 007, eu estou pensando em fazer um vídeo falando dos últimos filmes do 007. Teve um que ele falou na Bolívia, né? Falou que ele está na Bolívia. É muito interessante. Tem um momento lá que ele conversa com um agente da CIA lá, e aí ele questiona o cara: pô, vocês deram golpe na Venezuela, no Brasil, agora vão dar na Bolívia. Aí o agente da CIA responde para o 007: vindo de um inglês, eu vou receber isso como elogio. Muito bom. Assim. Muito bom. Você já viu esses últimos filmes? Eu sou fã de James Bond, eu assisto todos os filmes de James Bond. Pô, eu recentemente que eu vi esses novos filmes com Daniel Craig, eu gostei muito. Maratonei, né? Vai sair agora em setembro um novo. Interessante acompanhar. É muito interessante. E de vez em quando eles soltam algumas coisas que tem a ver com a realidade, né, nesses filmes. Aquele filme O Mundo Neobastante, 007, O Mundo Neobastante, ainda com Pierce Brosnan, ele fala do oleoduto, né, Baku-Tbilisi-Ceyhan, que deu origem aos conflitos, né, esses conflitos lá no Cáucaso, né, e os conflitos na Síria e no Líbano, em 2006. Tá? Então, eles estão realmente muito em cima dessas questões geopolíticas. Lembrando que a série James Bond não mostra os muçulmanos como vilões. Nunca mostrou. Isso aí eles nunca mencionam o conflito árabe-israelense, não fazem menção nenhuma, e não fazem menção à questão, né, da destruição do mundo muçulmano, né, pelo Ocidente. Entenderam? Eles nunca são mostrados como vilões, ao contrário dos filmes yankees, né, como, por exemplo, aquele do Arnold Schwarzenegger, né, True Lies. Né? True Lies, os vilões são árabes muçulmanos. Né? Ou aquele outro filme, bem mais antigo. Aquele filme é muito caricato. Inclusive, tem um documentário antigo, né, que são Árabes Malvados, acho que esse é o nome. Árabes Vilões e Malvados, que ele faz essa crítica, ele cita o True Lies mesmo, né? Aí fala assim, não, os árabes, aí ele fala assim, os vilões árabes não têm que ser ressaltados só como maus, mas também como idiotas. Aí mostra lá a cena que o cara esqueceu onde perdeu a chave da bomba, tal, então... tanto que no 11 de setembro, o terrorista, segundo a versão oficial, né, do 11 de setembro, o terrorista esqueceu a carteira de identidade, né, e por isso que o Khaled Meshaal, né, se não me engano, né, perdão, Khaled Meshaal não, eu esqueci o Atta, né, o Mohamed Atta, né, ele esqueceu a carteira de identidade original durante o atentado do 11 de setembro, né, então não basta ser muçulmano, não basta ser vilão, tem que ser idiota, né? Então, é isso que eles fazem, criam essa narrativa para depois imprimi-la na realidade, né? E as pessoas acreditam, né? Elas vão acreditando. É muito... Então, preciso ter em mente que a Inglaterra está atuando, sim, indiretamente, naquela região lá do Afeganistão. Entendi.
Professor Rames Maluf, estamos aqui quase 50 minutos, né? Eu já fiz algumas perguntas e tem duas perguntas aqui do público. Uma pessoa perguntou, infelizmente eu não lembro, se o Talibã está vendendo armas para o Irã, e acho que o Rafael Macedo ele perguntou por que o Hezbollah resolveu sair da guerra na Síria. Eu não soube dessa notícia. O Hezbollah saiu ou não da guerra na Síria? Não, não tenho essa notícia, né? Não saiu, então. Deve ser engano, Rafael. Já e sobre essa questão... Sim, pode falar. Sobre essa questão das... As armas para o Irã. O Talibã está vendendo as armas. Isso saiu, parece que saiu num site iraniano. O site iraniano afirmou que os talibãs estavam vendendo, né, essas armas Yankees para os Estados Unidos. Perdão, para o Irã, perdão. Os talibãs estariam vendendo armas Yankees para o Irã, né? Então, isso saiu realmente no site de notícias iraniano. Tá? Não foi confirmado por nenhum outro site, nenhuma outra página de notícias. Entenderam? Então, entendi. Mas também foi noticiado que os talibãs estão permitindo, né, o fluxo de água dos rios afegãos para o Irã. Sim, eu li sobre isso, e isso tinha sido impedido depois das sanções dos Estados Unidos, né, contra o Irã. Contra o Irã. Então, é muito interessante esses desenvolvimentos lá na região. É muito interessante. Vamos ver, né, se realmente os talibãs vão agir como atores responsáveis, né, e com seus vizinhos. Que nenhum vizinho quer a guerra do Afeganistão, todos os vizinhos querem a estabilidade do Afeganistão. Não interessa a Índia, não interessa a Paquistão, a nenhum daqueles outros estados ali da Ásia Central, né? Quirguistão, Tadiquistão, Uzbequistão, a continuidade da instabilidade no Afeganistão, e muito menos ao Irã e à China, né? Então eles precisam, a China precisa do Afeganistão para consolidar as rotas da seda, ali na Ásia Central, que é uma região nevrálgica, né? Para a estratégia, tanto para a estratégia chinesa, quanto para a Yankee, né? Para os Yankees. Uma pergunta aqui do Scud, né? Ele tem um canal muito legal, o canal do Scud, e ele pergunta como é que o Talibã pode apoiar o Irã, já que o Talibã é um grupo sunita e o Irã é um grupo xiita. Você explica aí por que... Não é apoiar. Você tem relações diplomáticas. Quando você ter relações diplomáticas com um país, não significa que você está apoiando esse país. Tá? É diferente. Você tem relações diplomáticas, porque todo país precisa ter relações, né? Toda nação precisa ter relações com outros povos. Né? Nenhum povo vive isolado. Então você precisa. Por exemplo, a União Soviética reconheceu a Arábia Saudita. Um dos primeiros países do mundo a reconhecerem o Reino da Arábia Saudita, quando foi formado, em 1932, foi a União Soviética. Um dos primeiros a estabelecer embaixada em Riad. Por quê? Não é porque os comunistas estavam apoiando o arabismo. É porque realmente precisam reconhecer. Você não pode viver isolado no mundo. Isso não existe. Só na fantasia aí, né, de algumas pessoas, você vive isolado, um ermitão, né? Isso não existe. Estado pária, né? E o Afeganistão sofreu com esse isolamento nos anos 90. Onde levou o isolamento dos anos 90? Todo mundo contra o Afeganistão. Né? Os talibãs conseguiram unir o mundo inteiro contra o Afeganistão. Rússia, China, Irã, todos eles apoiaram a invasão Yankee do Afeganistão em 2001. Todos apoiaram. O Irã chegou a enviar tropas para o Afeganistão. Então,
pagaram um alto preço pelo isolamento. Então, o que é o ideal? O ideal é você ter boas relações com seus vizinhos. Principalmente, você ter boas relações com o mundo inteiro e ter boas relações com seus vizinhos. Né? Entendi. Então, Professor Ramos, só falando que quando eu estou na live aqui com você, me corta o coração ter que encerrar a transmissão, mas já faltam 5 minutos, né? Além de você ter dito que precisaria apenas de 1 hora, só poderia ter 1 hora, a minha irmã também está me chamando aqui. Então, eu peço que você faça suas considerações finais e, por favor, dessa vez não esqueça de falar da sua página do Facebook, porque o pessoal poder acompanhar, né? Sim, eu tenho uma página no Facebook que é Desnorteie-se, Reoriente-se, né, justamente chamando a atenção para essa questão, né, do fim, né, dessa possibilidade, né, da divisão do mundo entre norte e sul, né, entre norte hiperdesenvolvido e rico e o sul subdesenvolvido. Né, e isso pode estar sendo colocado em xeque, né, com essa derrota Yankee lá no Afeganistão. Isso pode ser o início do fim dessa divisão mundial, né, entre o norte, né, e o sul pobre, né, o norte rico e o sul pobre. Né? Então, o que ocorreu no Afeganistão pode estar dando início a esse processo de dissolução dessa divisão. Porque a proposta oriental, né, daí o Reoriente, que é a chinesa, é de integração. É uma integração mundial de povos. É uma contra-estratégia, né, chinesa, né, contra o choque de civilizações proposto pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos propuseram, quando a União Soviética foi dissolvida, né, o choque de civilizações como uma geoestratégia para a humanidade. Uma geoestratégia a ser estabelecida em todo o planeta. Criação de fronteiras sangrentas, ódios multisseculares, né, interétnicos. Então, os Estados Unidos estavam propondo, né, a guerra, né, como uma guerra civil mundial, né, como geoestratégia para sua dominação planetária, sua dominação global. E os chineses estão indo na contramão desse processo. Daí o reoriente-se, desnorteie-se, reoriente-se. Né? E tem um manifesto, né, reoriente-se, do Anders Gunter Frank, né, que a gente deve estar atento a esse apelo. E o Brasil tem que se reorientar. O Brasil precisa se reorientar, desnortear-se e se reorientar. Né? Porque o futuro é a Ásia. É a Ásia. A Ásia, quando digo, é aquela ilha mundo, né? A Ásia e a África junto. Precisa se reorientar, ainda mais tendo desorientado no poder, né? Mas então eu agradeço o professor Rames Maluf, agradeço todo mundo que participou da live. Obrigado. Tá? Eu vou trazer o professor Rames Maluf aqui quando ele tiver um pouco mais de tempo, porque aí eu quero que ele faça de novo aquela live que eu já fiz com ele no outro canal sobre a história do Iraque, porque é um assunto que eu sei que ele gosta bastante, né? Um dos assuntos favoritos dele. A gente poderia fazer uma live longa aí da história do Iraque, da origem, né, do Iraque até as últimas invasões norte-americanas. E a gente pode marcar essa live aí um pouco mais tarde. Queria agradecer a todo mundo, queria dizer que se você gosta do canal, gosta das lives, você pode doar para o nosso Pix aqui, lembrando que o número está aí na tela, lembrando que o canal não pode ser monetizado por causa dos assuntos que eu trago aqui, então a única forma de receber alguma renda é através da sua doação. Então, se você tiver condições, doe aí qualquer quantia para ajudar o canal. Agradeço ao professor Rames Maluf, estou encerrando a transmissão. Obrigado, professor Eduardo Lima. Agradeço a todo mundo que participou. Muito obrigado. Chegou no máximo a 33 pessoas aqui. Agradeço muito. Na próxima live, com certeza, a gente vai bater o recorde, que vai ser uma live maior, para a gente poder pegar mais pessoas pela internet aqui. Obrigado a todo mundo. Estou desligando. Obrigado. Boa noite a todos.